little guy from the bottomless pit, but my air was Partimos então para a aula 3 do seminário integrador, né, de estudos curriculares 3. E nesse contexto a gente vai olhar a questão do sentir, desse prazer em sentir a língua portuguesa dentro do contexto da escola, né? Por quê? Porque esse é um momento também de interação que vocês vivenciaram nesse semestre e que vocês estão retomando agora nesse momento do seminário, né? Que é aquele momento em que a língua escrita ela toma lugar nesse assento na relação da pedagoga, do pedagogo, no espaço da sala de aula. A língua portuguesa, ela é carregada de prazeres, porque no contexto da língua portuguesa desenvolvida no Brasil, né, a gente tem múltiplas palavras que vieram de outros grupos, né, como dos grupos europeus, mas também de grupos africanos, de grupos indígenas, e que se incorporaram no nosso viver. E dentro do contexto da localidade, da região, do lugar específico, a linguagem, né, local, ela interfere, constrói e se envolve na construção da própria linguagem desenvolvida dentro do contexto da escola. Então, essa linguagem que vem da comunidade, ela não tem que ser expurgada, impedida de entrar, ela tem que ser agraciada, ela tem que ser contemplada, ela tem que se envolver. E há possibilidade de verificar isso na própria escrita, né? Porque existem muitos textos regionais, né, que podem ser trabalhados pelos educadores e pelas educadoras no contexto da sala de aula. Porque a língua portuguesa brasileira, ela é muito rica, ela é carregada de cultura, né? Então, a gente tem que trabalhar com os padrões, os regramentos e tal da escrita, mas a língua falada, ela não tem regramento, né? Ela se desenvolve no contexto da localidade. E essa coisa é forte, né? Mas, claro, os parâmetros nacionais, curriculares nacionais, a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela força algumas coisas que devem acontecer no espaço da sala de aula. Mas a estratégia que a pedagoga e o pedagogo tem que ter, né, nesse universo é de, sim, se subordinar à regra da escrita, mas também envolver-se com a linguagem local, né, e usufruir dela, né, dar uma poética, dar um contexto mais almado, né, nesses sistemas que o código exige, né? Existem muitos problemas, a gente conhece, na perspectiva da BNCC, da aplicação dela de forma direta. Então, há que se ponderar sobre sua aplicação. E esses regionalismos, essas construções locais, são atributos que envolvem as crianças no seu próprio processo de construção da linguagem e da língua portuguesa, né? A língua portuguesa não é algo morto, estabelecido e terminado. É algo em construção constante, né? A gente sofre estrangeirismos, como a gente pode dizer, de novas tecnologias que criam novas linguagens, né? E essas linguagens têm que entrar para o espaço educacional porque as crianças falam essas linguagens. Então, a língua portuguesa é um sistema de regramento e condicionamento para a escrita, mas para a fala, ela não é específica. São duas formas, há variações, né, desse contexto. Por quê? Porque a fala, ela não prescinde de um sistema exato de construção, porque a fala se constrói falando. As linguagens, né, se desenvolvem executando ela. Então, a fala é uma coisa, mas a escrita, né, ela precisa de fundamentos teóricos. Esses fundamentos teóricos vêm do contexto da ciência ou do campo do conhecimento chamado língua portuguesa, né? Então, essas linguagens elas vão estar ali regradas, mas também tem que se vivenciar as outras linguagens. Então, nesses contextos da língua, né, os pedagogos e as pedagogas vão se defrontar com gêneros textuais, né, gêneros diversos que as próprias crianças estão produzindo na sua interação com a linguagem, com o letramento, com a escrita, né, mas a gente tem, além desses regionalismos que eu estava falando antes, né, tem outras línguas também, né, as próprias línguas estrangeiras de pessoas oriundas de outros países, por exemplo, que chegam nas localidades,
né? Ou mesmo das linguagens indígenas, né? As linguagens ameríndias, dos nativos, né? Que fazem um processo de interação e se projetam para dentro da escola. E elas não têm que ser coibidas, elas têm que ser incentivadas, elas têm que ser fortalecidas, assim como as linguagens utilizadas pelas comunidades afro-brasileiras, que tem uma linguagem toda construída na África e que depois é ressedimentada aqui nos seus padrões culturais, nos seus desenvolvimentos culturais. Isso tem que ser respeitado, tem que ser valorizado e tem que ser implementado, porque esse é o processo de construção da educação infantil. Então, no contexto da linguagem, basicamente a aula era isso. These songs are free.